Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o nosso comentarista em Brasília, Ricardo Correia, que também é editor de Brasília do jornal O Tempo. Ricardo, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Super N. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham. Ricardo está recuperado depois da maratona de cobertura de ontem. Eu, à 1h da tarde, eu me despedi dos nossos telespectadores que nos acompanhavam na live. Mas à tarde fiquei te acompanhando também. Olha, você esticou e não foi pouco não, viu? Estiquei até às 5 mais ou menos, né? Mas aí com flashes ao longo da programação, Rodrigo. Mas é aquela sensação de que quando você sai, parece que você está deixando alguma coisa pela metade, porque ninguém sabia o que ia acontecer ainda, né? Em Brasília. E hoje de manhã ainda está esse clima, né? Ninguém sabe exatamente quais vão ser as repercussões de tudo isso que aconteceu. A gente vai tentar até explicar um pouco isso, mas certamente tem uma dose de imprevisibilidade aí, né? É verdade. E ontem de manhã, Ricardo, ainda na live que a gente estava fazendo no YouTube, nós falávamos que o pronunciamento de Brasília do presidente Jair Bolsonaro tinha sido um pouco mais moderado do que até aquilo que se esperava. Mas à tarde, na capital paulista, aí sim ele deixou qualquer moderação de lado e partiu para cima, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, para poder ilustrar um pouquinho a nossa conversa, vou pedir ao Palhares para trazer para a gente o trecho em que o presidente faz as maiores ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Ele tem tempo ainda para pedir o seu poder e cuidar da tua vida. Ele, para nós, não existe mais. A gente ouviu aí essa fala do presidente Jair Bolsonaro e tem o nosso ouvinte Daniel Santos de Betim, que está dizendo aqui, ó, bom, eu ouvi e li e assisti diversas falas de que teríamos violência, depredações, pessoas armadas nas ruas. Realmente aconteceu isso? Golpe? Atos antidemocráticos? Pedir liberdade que a Constituição seja cumprida são atos golpistas? Estranho. Golpismo é quando o presidente diz que não vai cumprir ordem judicial. Até porque ele jurou cumprir ordem judicial, inclusive no dia que tomou posse, né, Ricardo? Exatamente. As pessoas têm que entender o seguinte, se alguém não puder não cumprir uma ordem judicial, aí viramos uma anarquia, né? Se alguém entra na sua casa, rouba alguma coisa, a polícia manda devolver, e o cara diz, não, eu não vou devolver não, porque eu não cumpro essa ordem, não considero essa ordem constitucional. Né? Quem vai dizer que a ordem é constitucional ou não é? Né? E aí o ouvinte ele fala que nós não tivemos, né, depredações, pessoas armadas, etc. e tal. De fato, a manifestação foi mais tranquila em termos de, né, desses atritos do que se esperava, mas é bom lembrar que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal destacou que por 7 vezes os manifestantes tentaram romper a barreira para ir em direção ao prédio do Supremo. Então, assim, não é que não houve. Não conseguiram, né? Mas tentaram 7 vezes romper a barreira para poder conseguir chegar no prédio do Supremo Tribunal Federal. Mas, assim, a grande questão é exatamente essa. O presidente da República está no mais alto cargo da República, não pode, obviamente, incentivar que as pessoas descumpram decisões e que diga que ele não vai cumprir uma decisão. Decisão judicial, você cumpre e recorre, ou, né, recorre quando você tem possibilidade de recorrer e suspender aquela decisão. É assim que funciona na justiça para todo mundo, e deve funcionar assim para todo mundo, porque se o presidente da República não cumprir decisão judicial, daqui a pouco vai dizer que também não cumpre decisões do Congresso Nacional, as legislações, e já pensou se o contrário também acontece, né? As pessoas falam, bom, então nós também não vamos cumprir decisões do presidente da República. O que sair de MP, o que o presidente fizer de decreto, não vai valer também. Aí a gente vira realmente uma república de banana, né? Não tem como a gente seguir nesse caminho. Então, esse que é o ponto, né? Esse que é o golpismo, é isso. É você dizer que você não vai respeitar as regras. Isso, obviamente, destrói, de toda forma, a democracia do país, né? Exatamente. Ô, Ricardo, as reações já começaram após essa fala do presidente Jair Bolsonaro, principalmente a fala da capital paulista ontem. As reações já começaram e até mesmo partidos do centro, do centrão, que até hoje deram sustentação ao presidente, já começam a discutir alternativas e, quem sabe, até mesmo um impeachment. O terreno para um impeachment está se tornando fértil, inclusive é muito sintomático também o fato do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ter suspendido
praticamente suspendidas as atividades legislativas da casa hoje e amanhã e as comissões pelo resto da semana, esse terreno está se tornando fértil? Eu acho que ele hoje é mais provável do que era ontem, né, antes desse discurso da Avenida Paulista. Embora ainda seja preciso uma grande construção para que se chegue mesmo num clima político para um impeachment do presidente, né? Claro, vai depender muito da posição que tiver o Arthur Lira, que conduz e comanda grande parte das bancadas na Câmara, né? E que é quem pode dar a primeira canetada que empurra o negócio para frente, né? O Lira está em silêncio, né? Nas redes sociais hoje vai ser o 4º dia sem que o Lira fale nada, pelo menos até agora, um pouquinho antes de eu entrar, não tinha falado ainda, e há uma expectativa muito grande do que ele vai falar. No Senado, como você disse, Rodrigo Pacheco cancelou as sessões. Claro que isso tem um motivo que são as conversas, os debates de bastidores, mas também pela segurança ali do Congresso. Ainda há um temor de que possa haver alguma coisa ali no entorno do Congresso. Então, para a segurança dos senadores também, que precisam chegar até lá, né? A esplanada ainda está fechada e tal. Isso também tem esse motivo. Então, o que parece, Rodrigo, é que o clima mudou um pouco, e a gente até falava durante a semana que existia chance de a situação piorar para o presidente caso ele radicalizasse ou caso houvesse violência, né, nas manifestações. O presidente radicalizou nesse discurso em São Paulo, e aí os partidos começaram a sair um pouco daquela posição de cima do muro, etc. e tal. O PSDB já fala claramente, né, em impeachment, inclusive com o governador João Dória de São Paulo defendendo o impeachment. O PSD, que já vinha se afastando do governo, também já disse que vai criar uma comissão para discutir o impeachment. O PDT está tentando reunir outros partidos para isso. O PSL e o DEM, que estão discutindo se juntam, se viram um partido só ou não, começaram a soltar notas conjuntas, né? A primeira nota conjunta do PSL e do DEM não fala a palavra impeachment, mas termina dizendo que é preciso tomar medidas enérgicas. Então, né, o que seriam essas medidas enérgicas? O MDB também soltou nota criticando, não citou a palavra impeachment, mas deu a entender de que vai começar a conversar sobre o assunto. Então, quer dizer, se você junta a esquerda com uma parcela aí do centro, e o governo fique só com um pedaço do PP e do PR, talvez fique mais difícil para o presidente, pelo menos, barrar esse início de processo, caso, obviamente, o Lira dê um pontapé inicial, porque se o Lira não decidir que que vai continuar deixando os pedidos na gaveta, não adianta mobilização nenhuma, que esse negócio não sai da gaveta, né? Então, esse é o cenário. Hoje, se a chance até ontem era próxima de 0, hoje existe alguma. Não talvez ainda não esteja claro assim, um movimento que possa se dizer que o impeachment é provável, mas ele é mais provável hoje do que ele era ontem. Pois é, o Ricardo, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dizem que ele tem uma fatia grande de apoio da população. E, inclusive, dizem isso baseado no número de pessoas que foram vistas ontem, principalmente em Brasília e também em São Paulo. Embora lá em São Paulo os organizadores dissessem que esperavam 2 milhões de pessoas e tinha 125 mil, número bem abaixo do que aquilo que se esperava. Mas não deixa de ser, de fato, um número expressivo de pessoas na capital paulista, também na capital federal, porque não é qualquer político que consegue levar um número desse de pessoas, porque as manifestações foram convocadas em cima da figura dele, presidente Jair Bolsonaro. Não é qualquer um que consegue criar uma movimentação desse tamanho em qualquer lugar do país hoje. Poucos líderes conseguiriam isso. Mas o presidente tem esse apoio todo que os apoiadores dele acreditam, e inclusive agora dizem que tem por causa desse número de pessoas que foram, sobretudo, a Brasília e a São Paulo? Olha, Rodrigo, de 20% a 25% da população, com certeza, né, as pesquisas mostram que ele tem. 20% a 25% é bastante gente. É gente suficiente para, se ninguém abandonar ele possa chegar num segundo turno em 2022. Mas, com a rejeição tão alta, ele hoje está numa situação difícil para um eventual segundo turno. Mas ele tem 20% a 25% de apoio, dentro desse apoio, um grupo ali de cerca de 15% que são apoiadores assim, que têm verdadeira devoção pelo presidente, né, e que fazem aquilo que o presidente mandar fazer. Muitos desses estavam nas ruas, o protesto foi grande,
não foi do tamanho que eles esperavam maior, um protesto ainda maior, mas foi grande, foi expressivo. Em Brasília, em São Paulo especialmente, foram grandes protestos, maiores do que os da oposição, como já era esperado. Agora, estatisticamente, isso não quer dizer muita coisa. Num país polarizado, que você tem 15% da população com uma devoção muito grande ao presidente, seria natural ter muita gente na rua, né? Se a gente tivesse com 20 milhões de pessoas na rua, né, que seria um número muito maior do que teve, a gente estaria falando de 10% da população, de menos de 10% da população, né? Então, estatisticamente, isso tem pouca relevância, mas mostra a capacidade de mobilização, sim, de um presidente que está numa dificuldade muito grande, que está sob alvo de várias críticas, há denúncias no Ministério da Saúde, uma situação econômica lastimável, assim, terrível mesmo. Então, me parece que ele deu uma demonstração de que tem força política para arrastar muita gente ainda para as ruas, e isso é um ponto positivo. Seria uma manifestação que, se o presidente não tivesse feito aquele discurso mais radical em São Paulo, terminaria bem para o presidente, né? Ele colocou tudo a perder e, por causa disso, a mobilização na classe política piorou bastante, apesar de ele ter demonstrado essa capacidade de mobilização. Hoje, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, deve se manifestar na retomada dos trabalhos da Suprema Corte Brasileira, e até agora não se sabe o que é que o ministro Luiz Fux vai dizer. Mas, por aquilo que a gente sentiu vendo as agências de notícias e informações de bastidores, Ricardo, apesar dos ataques do presidente ontem estarem centrados à figura do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo como um todo se sentiu ofendido, digamos assim, pelo presidente, se sentiu desrespeitado enquanto instituição democrática, enquanto poder, né? Com certeza, porque se ele diz que um ministro tem que se enquadrar, os demais ministros também vão ter que se enquadrar, né? E aí ele limita a decisão de todo mundo, obviamente. E a grande questão é que os ministros se reuniram ontem à noite, né, virtualmente, para discutir como é que seria essa reação. Por isso foi marcada esse discurso aí do Fux para as 14 horas. Então você imagina o clima que estavam, né, ontem para discutir qual será essa resposta, né? Não esperaram nem esfriar ali os ânimos um pouco, eles estavam bastante nervosos ontem, fizeram essa reunião que vai gerar esse discurso que certamente será muito pesado, né? E o Supremo Tribunal Federal, além dos inquéritos que estão lá e que podem vir a se refletir em algum tipo de represália para o presidente, ainda tem vários ministros do Supremo no TSE, onde tem uma chapa, uma ação de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? O que se diz nos bastidores aqui é que o TSE pode pressionar para essa coisa de que, olha, vai caçar a chapa pode ser caçada por gerar inelegibilidade, né, por abuso de poder na campanha, para talvez insuflar o próprio Mourão a dizer, olha, ou eu apoio o impeachment para sair só o Bolsonaro e fico eu, ou o TSE vai caçar a chapa inteira, né? E aí tem, obviamente, nos bastidores uma série de debates a esse respeito, inclusive, Rodrigo, porque para o Lira, presidente da Câmara, óbvio, seria a melhor das opções, né? Cassação da chapa, Lira assume a presidência temporariamente. E para a oposição, lulista principalmente, também esse é um cálculo que se faz, olha, é melhor enfrentar Bolsonaro fraco nas urnas, ou é melhor correr o risco de um impeachment, aparecer um outro e aí abrir um caminho para uma terceira via. Assim, não necessariamente os políticos, as pessoas nos bastidores pensam no povo, na população e no país, né? Eles pensam muito nas urnas também. O cálculo político é feito em cima daquilo que vai ser melhor estrategicamente para o partido e para o candidato. Afinal de contas, um presidente fraco pode significar um presidente mais fácil de ser batido nas eleições do ano que vem. Lembrando que a gente agora está há pouco mais de um ano dessas eleições, então, para o PT, estrategicamente falando, mantendo essa linha de raciocínio, de pensamento que o Ricardo apontou, seria muito mais interessante, entre aspas, manter um presidente sangrando para que pudesse ser abatido mais facilmente nas eleições. Agora, Ricardo, você falou do presidente da Câmara, Arthur Lira, que até poderia ganhar um papel de protagonismo nesse processo se houver uma cassação da chapa, por exemplo, Bolsonaro-Mourão. Um presidente fraco normalmente gera presidentes da Câmara fortes. E o presidente Jair Bolsonaro, depois dos pronunciamentos de ontem, ele acho que abriu mão de governar, desistiu de governar de vez e vai passar esse 1 ano e pouco que a gente ainda tem até a eleição
brigando com os demais poderes, né? Corremos o risco, digamos assim, de ter o Arthur Lira se transformando num primeiro-ministro. Muita gente falou no começo do governo Bolsonaro, quando o presidente também começou a criar intriga, problema com os outros poderes, que naquela época o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, parecia um primeiro-ministro, porque ele estava pautando o governo, com reformas que até acabaram, a maioria delas não indo para frente, mas ele conseguia pautar o governo e tinha a Câmara dos Deputados na mão até então, naquela época, e conseguia fazer avançar, ou pelo menos parecia que iria conseguir fazer isso, algumas pautas. Isso pode acontecer com o Arthur Lira a depender agora desse posicionamento beligerante que a gente tem do presidente? Isso com certeza. Ele já tem a pauta da Câmara na mão e já controla. O governo não aprova nada sem a ajuda do Lira, né? A gente viu isso na reforma do imposto de renda. O que aprova não é o que o governo manda, mas é que o Lira consegue construir entre governo e oposição. A dúvida é se a pressão por impeachment, principalmente dos partidos de centro, aumentar muito, se o Lira continuará tendo essa grande parte da Câmara nas mãos, porque aí pode começar obstruções, eles disserem, olha, a gente não vota nada enquanto essa situação não for discutida, e aí ele perde um pouco dessa força que ele conseguiu. Mas hoje, sem qualquer dúvida, a pessoa que tem nas mãos as principais decisões da República não é o presidente da República, né? É o presidente da Câmara, principalmente porque ele está com o impeachment na mão, as reformas dependem, né, de passar por ele, então ele hoje, me parece, que tem mais os rumos da nação do que o próprio presidente da República, que está mais focado em 2022. Talvez até seja por isso que o presidente agora já está só olhando para 2022. Né? Ele não consegue aprovar absolutamente nada, e se ele tinha alguma esperança de que conseguiria, depois que ele quebrou todas as pontes, terminou de demoli-las ontem, ele não vai conseguir aprovar nada no Congresso facilmente. Pois é, Ricardo, aqui no nosso YouTube, a Cláudia Rocha está aqui fazendo uma pergunta que eu acho interessante, já que esse tema do impeachment voltou a ser tocado após o pronunciamento de ontem do presidente lá na Avenida Paulista. Ela pergunta aqui, por que o presidente não sofreu um processo de impeachment ainda? Foram tantos comportamentos e ações contrárias à democracia. Ricardo, você que está aí na capital federal, é um cara que acompanha política já há tantos anos e tem um conhecimento amplo, não apenas do meandro legal, mas também do meandro político que isso envolve. Vamos explicar para a Cláudia. O impeachment, além do crime de responsabilidade, tem uma série de outras coisas que acabam influenciando na geração de um impeachment, né? A ex-presidente Dilma Rousseff que o diga, inclusive, quando sofreu aquele processo de impeachment entre 2015 e 2016. Exatamente. O crime de responsabilidade, ele é um motivo para a abertura do impeachment, mas na prática ele não é o que leva ao impeachment, né? O que leva ao impeachment é a perda de capacidade de articulação na Câmara. E apesar do atual governo ter perdido essa capacidade de articulação na Câmara, ele fechou uma aliança com o Arthur Lira que o PT, na época, não quis fechar com o Eduardo Cunha, né? O que acontece? O Centrão, principalmente os partidos mais fisiológicos do Centrão, o PP e o PR, principalmente, eles se agarram ao presidente e eles têm prioridade na liberação de emendas, eles indicam pessoas no governo, etc. e tal. Para esses partidos que vão crescer vinculados ao governo, quanto mais fraco for o governo, maior a margem de manobra deles. Então, para esses partidos, é interessante ter um governo fraco, porque eles cobram uma fatura maior, obviamente, né? Eles falam, não, olha, para apoiar o governo com 25% de apoio popular, eu preciso de um ministério, eu preciso de X reais em emendas, etc. e tal. Para apoiar um presidente com 70% de aprovação, se fosse o contrário, já você não precisa disso tudo, porque apoiar o governo te dá dividendos eleitorais. Então, esse é o cálculo que se faz, e é por isso que não se fala em impeachment, né? Principalmente por causa disso. Mas é também, como eu disse, uma falta de interesse de uma parcela da oposição que, embora publicamente fale em impeachment, não faz pressão nos bastidores por isso, porque, na prática, prefere enfrentar o presidente Jair Bolsonaro. Quando chegarmos perto da eleição, essa discussão sobre emendas, cargos, ela fica menos importante e a discussão eleitoral fica mais importante. Então, a gente vai começar a ver desembarques, principalmente parlamentares do Nordeste, onde o presidente é muito rejeitado, né? Porque isso vai começar a tirar votos das pessoas lá no Nordeste. Mas aí a gente vai estar muito perto da eleição e o que se vai discutir é a troca por meio de eleição e não de impeachment, né? Essa é
Esse é o grande motivo pelo qual, apesar de crimes de responsabilidade serem apontados o tempo inteiro, o presidente até aqui não sofreu impeachment. Existia, Rodrigo, uma outra alternativa, porque há crimes aí claramente praticados, inclusive crimes comuns. E aí seria a Procuradoria-Geral da República fazer uma denúncia contra o presidente. Essa denúncia teria que ser analisada na Câmara dos Deputados. Só que, até aqui, nós tivemos um Augusto Aras muito alinhado ao presidente da República. Há dúvidas se isso vai continuar agora que ele foi reconduzido. Nas últimas semanas, ele já tomou decisões contrárias ao presidente, inclusive com pedidos de prisão. Várias dessas prisões que as pessoas jogam nas costas do Alexandre de Moraes foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República. Então, esse seria um outro caminho, mas também precisaria da votação na Câmara. Pularia apenas a etapa do Arthur Lira ter que dar essa canetada para fazer o negócio andar. Muito bem. Ricardo Correia, nosso comentarista em Brasília, editor de Brasília do jornal O Tempo, falando com a gente direto da capital federal, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Ricardo, obrigado pela participação, pela parceria, sempre muito bom bater bola com você. Eu que agradeço, um abraço para vocês e até amanhã. Valeu, Ricardo.